Bem, então vamos lá, prosseguindo com a análise dos elementos fundamentais ou essenciais do contrato de locação. A começar pelo objeto, certo? Bem, o objeto da locação pode ser tanto coisa móvel quanto coisa imóvel. Relembrando que as locações de imóveis urbanos são regidas por lei especial, a 8.245 de 91. Para esse tipo de locação de imóveis urbanos, o Código Civil tem aplicação subsidiária, apenas naquilo que, porventura, a lei especial tenha sido omissa, ok? E a lei especial, já adianto a vocês, não é omissa, né? Ela é bem completa, inclusive. Então, é muito raro você ter que recorrer ao Código Civil para suprir alguma lacuna da Lei de Locações de Imóveis Urbanos, a Lei 8.245 de 91. Bem, sendo bem móvel, deve ser obrigatoriamente infungível. Ou seja, deve recair sobre coisa cujo uso, gozo, não implique na sua própria destruição ou consumo. Nós veremos que uma das obrigações principais do locatário é justamente a de restituir a coisa em perfeito estado ao locador ao término do prazo estipulado no contrato. Excepcionalmente, nós teremos como possível a locação que recaia sobre bens móveis de natureza fungível. É a tal da locação para ornamentação. O nome romano, eu acho que até já coloquei lá no início do ano, na lousa, certa feita, é a chamada locação ad pompam vel ostentationem. Esse termo em latim está escrito no resumo que eu vou disponibilizar a vocês, o resumo escrito que eu sempre coloco além das aulas em vídeo. Exemplo, locação de flores para ornamentação de um determinado ambiente. Muito comum em locação de flores para casamento, para ornamentação de igrejas, bufês, etc. Locação de frutas para também serem utilizadas como ornamentação de determinados ambientes. Frutas um pouco menos comum, mas acontece, já vi acontecer. Locação, por exemplo, de garrafas de vinho para servirem de ornamentação num determinado evento gastronômico. As garrafas estão ali não para serem consumidas, mas para servirem de decoração para o ambiente onde ocorrerá esse festival gastronômico. Então, assim, excepcionalmente, nesses casos em que o bem imóvel fungível é cedido para ornamentação, para enfeite do ambiente, nós poderemos ter uma alocação de coisa que recaia sobre bem móvel fungível. Apenas nesses casos específicos de locação para ornamentação. Em todos os demais, a coisa móvel deve ser obrigatoriamente infungível, porque, como nós dissemos, uma das obrigações que o locatário assume ao celebrar a locação é justamente a de restituir o próprio bem, cujo uso e gozo lhe foi cedido, em perfeito estado ao final da vez. Bom, preço. Segundo elemento essencial ou fundamental da locação.
O preço na locação tem um nome conhecido por todos, que é o aluguel, certo? É essencial para a caracterização da locação. Isso porque, se eu tenho a cessão temporária do uso e gozo de determinada coisa infungível sem fixação de aluguel, na realidade, o que há é um empréstimo. Mais especificamente, um contrato de comodato. O comodato é a cessão temporária do uso e gozo de coisa não fungível, sem qualquer espécie de remuneração. Certo? Também vale para o preço da locação, para o aluguel, aquilo que eu citei para o preço da compra e venda. O aluguel deve ser sério e real, sob pena de disfarçar verdadeiro comodato, verdadeiro empréstimo. Se eu tenho uma desproporção muito grande entre o valor fixado em contrato para o aluguel e aquilo que se pratica no mercado no mesmo tipo de negócio, certamente esse contrato de locação estará ocultando um verdadeiro empréstimo. Por exemplo, vamos imaginar que no mercado se pratique o aluguel diário de um carro por R$200. Se eu alugo esse mesmo veículo, se eu loco esse mesmo veículo a alguém cobrando R$2 por dia, na realidade, aqui eu não tenho uma alocação. O meu objetivo não é ser remunerado pela cessão do uso e gozo de um bem infungível a outrem. Na realidade, eu quero emprestar esse bem a essa pessoa e cobro lá um aluguel simbólico, que na verdade de aluguel de remuneração não tem nada, porque não tem qualquer equivalência mínima com aquilo que se costuma cobrar nesse tipo de negócio. Ele deve ser, assim como o preço da compra e venda, determinado ou determinável, né? As partes podem, por exemplo, estabelecer que o valor do aluguel fique sujeito à variação de algum índice, ou, por exemplo, variação do câmbio, enfim. As partes podem escolher um indexador que vai servir como parâmetro para a determinação do valor do aluguel a cada vencimento. O aluguel, via de regra, ele se dá em dinheiro. Porém, ao contrário do que ocorre na compra e venda, eventualmente o aluguel pode ser pago, pode ser fixado em serviços, ou parte em dinheiro e parte em serviços. Não há nada que impede isso. Se nós formos retroagir aí no tempo, se não me engano, o artigo 481 do Código Civil, que trata, né, do conceito de compra e venda, diz lá claramente: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. O legislador é específico ao estabelecer que, na compra e venda, o preço deve ser pago em dinheiro. Agora, se a gente vai ao 565, que traz o conceito de locação,
nós veremos que o legislador utilizou uma outra expressão. Ele diz: uma das partes obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. Ou seja, o legislador é genérico aqui. Ele não identifica que tipo de retribuição deve o locatário pagar ao locador. Então, mais comumente, o aluguel é fixado em dinheiro, mas nada impede que seja fixado em serviços ou de uma maneira mista, parte em dinheiro, parte em serviços. Então, por exemplo, eu alugo um veículo e comprometo-me a pagar um X pela sua utilização, por exemplo, por 15 dias, e ainda a lavá-lo e deixá-lo, sei lá, uma cristalização antes da entrega. A cristalização, o serviço que eu vou fazer no carro, ele também entra na retribuição, na remuneração a ser paga para o locador. Bom, o consentimento. O consentimento, evidentemente, deve ser manifestado de maneira livre, né? Sem máculas, sem vícios, sob pena do contrato eventualmente vir a ser anulado. A locação, do ponto de vista da natureza jurídica, pode ser conceituada como um contrato bilateral, porque envolve prestações recíprocas, oneroso, porque ambas as partes fazem um sacrifício na expectativa de obter um proveito, ou seja, há proveito para ambas as partes do contrato. Consensual, porque se aperfeiçoa com simples acordo de vontades, sem qualquer outra formalidade. Comutativo, porque a locação não envolve nenhuma espécie de risco. As partes, no momento em que a celebram, sabem exatamente quais as vantagens e quais os sacrifícios terão que experimentar ao longo da execução da avença. Não solene, porque nós veremos a locação pode ser celebrada até mesmo verbalmente, sem qualquer problema, inclusive locações de imóveis urbanos, né? Inclusive as locações da Lei 8.245 de 91 poderão ser celebradas verbalmente, e de trato sucessivo, né? Porque na locação, normalmente, isso não é uma regra absoluta, os aluguéis eles vão sendo pagos periodicamente, ao mesmo tempo em que a cessão da coisa também é renovada periodicamente. Contrato de locação de imóveis urbanos por 30 meses, contrato de trato sucessivo. A cada mês renova-se a obrigação do locador ceder a coisa ao locatário e do locatário pagar a retribuição devida ao locador. Agora, evidentemente que nós podemos ter também locações de execução instantânea ou de execução diferida. Por exemplo, eu alugo o carro por um dia. Eu vou na locadora, pago a diária, retiro o carro, faço o que eu tenho que fazer com ele e o devolvo no mesmo dia até a hora combinada. Aqui não há trato sucessivo. Posso também fazer um pacote, alugo um veículo numa viagem por 7 dias, uso ele dentro do período e ao final pago a remuneração. Mas comumente a locação acaba sendo um contrato de trato sucessivo que se prolonga aí no tempo. As obrigações renovam-se periodicamente. Por fim, eu diria também que a locação é um contrato de natureza temporária, porque sempre pressupõe a restituição da coisa ao locador, tá certo? Terminamos por aqui e já iniciamos as obrigações do locatário.